Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe sobre a sua vida, te revelando os mistérios do reino dos céus. Aqui é o Bispo Gilberto Gomes, mais uma vez trazendo a você a aula do curso de Vida Profunda com Deus, O Poder do Domínio. E olha, o novo livro do nosso apóstolo que está quase pronto, logo vai chegar nas suas mãos. De primeira mão eu estive com ele e foi maravilhoso. É um livro muito forte, mas eu não vou falar muito dele agora não. Depois a gente fala, porque eu quero que você se concentre hoje em finalizar comigo o capítulo 5 do livro O Poder do Domínio, que está fazendo uma revolução mental, uma revolução espiritual, uma revolução na vida de todos aqueles que estão se dedicando a aprofundar no seu conhecimento e na revelação que Deus deu ao nosso apóstolo. E graças a Deus, estamos ansiosos com a chegada do nosso apóstolo Adelino de Carvalho, que vai trazer da Terra Santa não apenas a unção poderosa que a apóstola vai fazer nas rainhas, nas Marias, a unção da rainha Esther, como também a unção que vai ser feita em todos os homens. Vai ser um dia muito forte. Manaim vai receber um poder extraordinário, uma força sem igual. E eu não quero perder isso por nada. Isso é maravilhoso demais. E hoje vamos, inclusive, preparar você que está agora se organizando para ir nesta viagem tão forte, que vai mudar muita coisa na sua vida. Esta apresentação, esta força divina de Deus, que nos é dada no Monte Manaim, ela nos dá um domínio espiritual. E isso porque estamos colocando em prática o que estamos aprendendo aqui no livro O Poder do Domínio. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, vamos nos preparar para a aula orando e agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida de todos aqueles que, irmanados na força do pensamento positivo e na comunhão do conhecimento revelado do seu Santo Espírito, se unem nesta hora para aprender. Porque aqui, meu Deus, não tem aqui quem sabe mais. Tem aqui aqueles que se colocam como verdadeiros adoradores e querem aprender a adorá-lo cada vez mais, colocando domínio em suas vidas, porque dominando as suas ações, dominando suas emoções, dominando o seu pensamento, eles colocam em prática a força divina da fé que o Senhor nos deu, como o capítulo que estamos aprendendo agora, o DNA de Deus em você. Ó Pai, que este capítulo venha entranhar dentro do consciente e subconsciente de cada um de nós, para que possamos viver a lição profética aqui ministrada. Em nome de Jesus, abençoe agora cada profeta, cada profetisa, cada bispo, cada bispa, e em especial oramos pela vida do nosso apóstolo Adelino de Carvalho, da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, do bispo Rodrigo Carvalho Maria, da bispa Bárbara Barcelos, do nosso missionário Davi Carvalho, do nosso missionário Lucas Efraim, que estão voltando da Terra Santa e logo estarão no Brasil, trazendo grande alegria, grande força espiritual para todos nós. Em nome de Jesus, pedimos em favor da viagem que eles estão fazendo e do seu retorno com muitos testemunhos de vitórias. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus! Vamos à fé! Vamos vencendo e aprendendo. Vamos lá? Capítulo 5. O Poder do Domínio.
o DNA de Deus em você. Parte 2. Revisando o que a gente aprendeu na aula passada, onde nós tratamos sobre primeiro Deus pensou. Antes de criar qualquer coisa, primeiro Deus pensou. Depois ele falou. E pela força da palavra que saiu da sua boca, tudo foi criado. E com isso, a gente aprende que como os filhos de Deus, possuidores do seu DNA, nós temos o mesmo poder do Pai. E as nossas palavras podem levantar ou derrubar, podem nos trazer vida ou nos matar. Aqui a gente compreende que herdamos de Deus esse atributo sagrado e divino, capaz de criar ou destruir. Assim como Deus pensou, você também pensa. Assim como Deus falou, você também pode falar. E pela força da sua palavra, produzir a vida para você, para a sua família, para quem está perto. Ou, como muitos fazem, pela ignorância, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, produzirem morte. É um atributo que todos nós nascemos com ele, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em terceiro lugar, aprendemos que o poder do domínio foi colocado em nossas mãos, desde a criação. E aí começamos a perceber que temos um papel ativo em moldar a nossa vida. Ou seja, as páginas do livro da sua história, quem vai escrever é você. Lembra da última página que nós lemos na semana passada? Página 56 do livro. Olhe que nós falamos o seguinte: Deus se move em nossas vidas através das palavras que ouvimos e dos pensamentos que formamos dentro de nós. Deus sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos, mesmo antes de falarmos uma só palavra. Isso é confirmado nas Escrituras Sagradas, nos Salmos, Salmo 139, versículo 23. E com isso, eu quero que você preste atenção e compreenda que Deus conhece os seus pensamentos. Os pensamentos carregados de poder, porque pensamento é isso, são coisas carregadas de uma energia que você coloca nelas ou não. Eu não estou falando daquele pensamento passageiro. Imagine uma pessoa que às vezes fala assim: eu vou controlar todos os pensamentos. Olha, isso seria muito impossível, porque por dia nós temos mais de 30 mil pensamentos, no mínimo. Olha, isso tudo. É difícil controlar todos os pensamentos, mas você controla aquilo que entra em você. Você pode, às vezes, não controlar totalmente o que você pensa, mas controla o que entra. E o que entra com mais facilidade acaba enchendo. É como se fosse o seguinte, eu usei na semana passada o exemplo da caixa d'água. Ou você coloca água suja, ou coloca água limpa. A caixa, ela continua a mesma, mas o que você vai colocar nela é que vai fazer a diferença. Se são pensamentos de pornografia, se são pensamentos de ofensa, se são pensamentos de ódio, se são pensamentos de contrariedade, ou mesmo, às vezes, pensamentos inúteis, de coisas vãs. Como tem pessoas que gostam muito de falar da vida alheia, gostam muito de se concentrar na vida dos outros. Tem pessoas que gostam muito de fofoca. Tem pessoas que gostam muito de murmurar e reclamar. E todas as reclamações para esta pessoa são bem-vindas. É como aquela pessoa que gosta muito de, logo pela manhã, assistir um telejornal. Não estou condenando você por assistir o noticiário, mas preste bastante atenção num detalhe. Quando você começa a ouvir muita violência, assistir muita violência logo pela manhã, pensamentos derivados dessa violência, eles vão crescer com mais intensidade.
Você já amanhece ouvindo sobre assassinatos, sobre traições, sobre mortes, sobre roubos. Então a sua mente ela vai criar alguns atalhos que vão te levar até o medo, onde você vai ficar com até medo de sair na rua, medo das pessoas. Esses dias, uma senhora, de tanto ouvir falar de motoqueiros que estavam assaltando, quando ela viu um motoqueiro se aproximar dela, ela pegou a bolsa dela e jogou a bolsa dela em um quintal para que o bandido não roubasse a sua bolsa. Só que o motoqueiro, ele estava se aproximando para entrar justamente naquela casa, pois ele era morador ali. Mas o medo falou mais alto. E aí a pessoa fala, mas isso hoje, nos dias de hoje, é normal. Olha, isso não é normal. Não é normal ficar com medo. Da mesma forma, não é normal uma pessoa viver doente. Ou mesmo não acreditar que ela pode investir, que ela pode crescer, que ela pode progredir financeiramente. É daí que muitas pessoas carregam o espírito de avareza. Por quê? Logo pela manhã, elas ouvem falar que a economia está ruim, elas ouvem falar que o dinheiro está sumindo do mercado. Você acredita que tem pessoas que elas vivem dizendo que o Brasil não vai para frente? Pois essas pessoas, elas receberam essas informações e com esses dados se encheram. Aí uma pessoa, ela pode dizer assim, mas não, meus pensamentos são bons. Tudo bem. Do que você se alimentou? De qual palavra se alimentou? Daqueles pastores que gostam de bajular e falar que, não precisa agradar, não precisa sacrificar para Deus, não precisa fazer nada para Deus, porque Deus já fez tudo. E aí você começa a aceitar a ideia de que você não precisa fazer nada. Aqueles que dizem que você não precisa dobrar os joelhos para orar, porque eles falam que Deus já sabe tudo, então você não precisa orar. E aí você deixa de ter um relacionamento com Deus. Ou aqueles que dizem que não precisa evangelizar, não. Quem quiser saber de Deus, procura por Deus. E aí você deixa de evangelizar, deixa de proclamar a palavra de Deus e de cumprir a ordenança divina de ir e anunciar que é chegado o reino dos céus. Está entendendo onde eu quero chegar? Do que você está alimentando? Da culpa? Dos medos? Das palavras negativas? Da murmuração? Da malignidade que existe nesse mundo? Pense bem, domine isso. Porque se você começa a dominar o que você vai colocar dentro de você, fica mais fácil para dominar os seus sentimentos. Observe aqui na página 57 do livro. Se o poder criativo de Deus se originou dos seus pensamentos, fica claro que toda situação criada por você ou no seu entorno vem do seu interior, da sua mente e coração. Quando Deus criou o homem, ele colocou a cabeça acima do coração. E ele fez isso para que os seus pensamentos dominassem os seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é o órgão mais corrupto do corpo. Diz a palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 19, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta a essa pergunta você já sabe, onde lemos no Salmo 139. O Senhor sonda os corações. Então Deus, Ele te conhece, e te conhece de verdade. Agora você deve estar entendendo porque você já gostou de pessoas erradas e foi enganado pelos sentimentos do seu coração. Creio que é por isso que o coração bate e quem seguia por ele apanha muito na vida. Uma das coisas que eu amo fazer é dirigir. Viajo o Brasil inteiro de carro só pelo prazer de dirigir. E uma das placas mais importantes que eu observo nas rodovias é: em caso de dúvida, não ultrapasse. Eu vou falar sobre essa história dentro de alguns instantes, mas antes eu quero frisar bastante isso. O coração é o centro dos nossos sentimentos. Não estou falando apenas do órgão que você tem dentro do peito, mas eu estou falando do centro das suas emoções.
aquilo que dá força aos seus pensamentos, seja para o mal, seja para o bem. Então, quando você domina seus sentimentos, às vezes uma pessoa ela fica com raiva, é claro, é normal, ficar com raiva faz parte dos seus sentimentos. Isso você herdou de Deus. Deus tem ciúmes, Deus tem raivas, Deus se ira e você também se ira. Porque isso são atributos que nós recebemos de Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas a própria palavra de Deus fala para nós não colocarmos a nossa ira diante do sol. Ou seja, tem determinados momentos que você tem que se controlar e dizer, não, peraí. Sabe aquele momento que você fica com raiva e acaba falando o que não deve? Sabe aquela hora, aquele impulso, porque você sofreu uma perda e acaba deixando aquele sentimento de perda, de derrota, acabar falando mais alto? Uma tristeza. Eu já vi isso em muitas pessoas com luto, que no momento que perderam a pessoa que gostavam muito, às vezes ofendiam até a Deus, dizendo, para que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? E aí depois elas param para pensar que a culpa não é de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio e nos deu a capacidade na terra de vivermos aquilo pelo qual nós vamos plantar e vamos colher. Então cada um tem responsabilidade sobre a sua ação. Lembra a revisão que eu fiz logo no início? Nós temos um papel ativo em tudo que nós fazemos. Ou seja, se você tem pensamentos e deixa esses pensamentos ruins dominarem a sua vida, você vai provocar o mal. Tem pessoas que não gostam de aceitar isso, não gostam e não querem enxergar essa verdade. Mas se a sua vida está do jeito que está, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Se ela está bem, graças a Deus, então você está fazendo certo. Mas se está mal, tem alguma coisa errada que você está fazendo, ou deixando de fazer, por causa de algum sentimento, algum pensamento que está provocando isso, e está deixando o coração falar mais alto. Por isso que muita gente não é feliz no amor. Deixa o coração falar mais alto. Aquela mentira que o mundo diz que no coração ninguém manda. É isso que o mundo quer que você acredite. As pessoas foram treinadas para viver assim. Por isso, grande parte das pessoas sofre por amor. Amam e não são correspondidas porque amam a pessoa errada. A pessoa que não te ama de verdade. Eu sei que é duro ouvir isso, mas a verdade tem que ser dita. E não estou aqui para passar pano, mas para trazer a realidade de que você é senhor dos seus pensamentos e suas decisões. Eu já passei por essa situação. Eu amava uma pessoa intensamente, mas no dia que esta pessoa se levantou contra uns planos que eu tinha diante de Deus e disse que não concordava com os planos que eu tinha na fazer a obra, eu deixei de amar. Nossa, como o senhor foi frio. Não, eu não fui frio. Eu fui senhor de mim. Eu fui senhor dos meus pensamentos e do meu futuro. Eu defini. A pessoa com quem hoje vivo e que amo, eu escolhi amar. E vivo com ela porque eu decidi amar. Você compreende isso? Se você ainda não compreendeu, o Espírito de Deus vai te revelar. Siga comigo. O apóstolo conta que ele gosta muito de dirigir. E uma das coisas que chama muita atenção, que ele observa nas rodovias, é em caso de dúvida, não ultrapasse. Isso não se aplica somente às estradas, mas em tudo o que você for fazer na vida. Você precisa primeiramente ter certeza das possibilidades de lograr êxito no seu empreendimento. Eu me tornei um homem de sucesso e minhas empresas venceram várias crises econômicas que enfrentamos nas últimas décadas, porque nunca tive medo de arriscar. Mas também nunca fui louco de empreender algum negócio às cegas. Porém, mesmo assim, já fracassei algumas vezes. A diferença entre um fracassado e um homem de sucesso está na capacidade de pensar antes de falar e só agir depois que você ouvir ou ler muito sobre o tema do qual vai empreender. E daí você precisa compreender aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu a crer na pobreza,
Então, o que você vai falar é só pobreza. É normal isso, porque você só fala isso. Sabe quando você conversa com uma pessoa que ela só sabe reclamar da vida? E você tem uma amizade com essa pessoa e ouve ela reclamando de manhã, de tarde e de noite? É normal que você vai reclamar também, pois é o seu convívio diário. E você acaba reclamando com essa pessoa, a não ser que você chegue e diga um basta, peraí, se for para reclamar, fale outra coisa, mas não, ou então fique calado, mas não me venha com conversa negativa. Entenda, a revelação do Espírito de Deus, ela está a seu favor, mas você tem que saber como lidar, tem que saber como comandar, como dominar. Essa é a diferença entre aqueles que fracassam e aqueles que conseguem vencer. O apóstolo deixa isso bem claro. Uma pessoa vai tomar uma decisão, ela para pensar, ela observa. É como esse estudo. Antes de dar esta aula para vocês, eu me preparei bastante. Não estou falando de uma coisa que eu peguei para ler. Eu fico muito preocupado com aquela pessoa que fala assim, eu vou pregar ali, eu não sei nem o que eu vou pregar. E aí ela vai lá e começa a falar. E falou assim, nossa, eu preguei ali, eu nem sabia o que eu ia falar. É claro, existem momentos que a inspiração divina e a força de Deus, ela vai agir na sua vida, mas tem um detalhe. Deus, ele trabalha com o que ele tem nas mãos. Se você não tem conhecimento nenhum, não sabe de nada, não tem uma leitura, não tem uma base, ele não tem com o que trabalhar. Então, você vai depender totalmente de uma revelação transcendental, algo que venha dominar você, que você vai falar sobre coisas que você não sabe. E isso acontece. Mas, até para acontecer isso, a pessoa tem que ter um relacionamento com Deus, onde ela busca esse relacionamento, onde ela se concentra, ela se dedica. E aí, ela passa a falar de maneira que nem mesmo ela imaginou que um dia poderia falar. Se você vai falar sobre matemática, não adianta você não conhecer sobre álgebra, geometria. Não adianta você falar assim, eu só sei fazer conta de adição e subtração, multiplicação e divisão. Se vai falar sobre o assunto, tem que estudar sobre o assunto. Eu acho incrível uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, mas não lê a Bíblia, não lê os livros do apóstolo. Só mesmo quando às vezes houve uma pregação, aquela pregação é bonita e falou do livro, eu vou ler essa parte. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que se colocam numa posição de estudar apenas as palavras proféticas. Você lembra aquelas caixinhas que vêm aqueles versículos separados? E tem pessoas que elas vivem disso. Elas vivem de versículos aleatórios. Então elas não têm um conhecimento. E por não terem um conhecimento, elas não vão para frente. Se uma pessoa ela quer trabalhar no ramo de confeitaria, ela precisa entender sobre os confeitos, sobre os doces, sobre a maneira que é feita, a massa, o trigo que vai ser usado, o tempo de assar o biscoito ou cada pão. Ela tem que estudar onde ela vai fazer esse negócio, se o imóvel que ela vai fazer, a estratégia do local. Você já viu que existem ruas da cidade que são muito dedicadas a lojas de roupas e outras ruas que são muito dedicadas a lojas de equipamentos eletrônicos? Ali é um ambiente que favorece isso, porque ali não foi simplesmente por acaso. As pessoas elas viram que era um ambiente onde, se a pessoa não encontrar nessa loja, ela vai encontrar na outra, porque ali naquela rua todo mundo fala sobre os equipamentos eletrônicos ou sobre tecidos. Aqui em Goiânia mesmo tem um setor que ele só tem roupas de noivas. Várias roupas de noivas, de todos os tipos, aluguéis de casamentos, batizados, de formaturas. Tudo que você precisa, você vai lá naquela região, você encontra. Aquilo foi planejado, foi estudado. Espiritualmente é a mesma coisa. É como agora, todos nós estamos concentrados e entendendo a importância da dança profética. As mulheres, elas oram e buscam de Deus e dançam e preparam a coreografia e os passos e todo o cenário e todo o material que elas vão usar, elas se dedicam a isso.
Acredito que a palavra-chave desta página é dedicação. Agora, ouça bem. Estamos nos aproximando do mês de julho e tem uma coisa que eu preciso falar antecipadamente. Jacó, ele colocou a cabeça dele na pedra. Ele não deitou apenas a cabeça na pedra. A mente dele foi estabelecida no momento que ele recebeu do avô Abraão e do pai Isaque todo o conhecimento revelado que tinha na fundação da confiança em Deus. Observe essa frase, essa página que eu coloquei aqui. Jacó aprendeu com seu avô Abraão e com seu pai Isaque que havia um fundamento forte que ninguém poderia resistir. O voto que fez na rocha era a sua confiança, conforme está escrito em Gênesis 28, 18 a 22. Jacó se levantou pela manhã de madrugada, pegou a pedra que havia colocado por travesseiro e colocou na coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antigamente era Luz, mas Jacó mudou para Betel. E ali naquela pedra ele fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que eu coloquei por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Isso está em Gênesis 28. E entendendo isso, a gente vê que ali Jacó definiu o seu futuro. O sonho de todos nós é construir uma carreira a partir da pedra da revelação. Essa carreira nos é mostrada pela escada de Jacó, que tem degraus, e para subir, cada degrau tem um esforço. Agora observe que antes houve um sacrifício. Jacó pegou a única coisa que tinha, o azeite caro que ele havia recebido de sua família. Era tudo que ele tinha. E ele derramou ali o azeite. Naquele dia, ele definiu o futuro dele num fundamento forte e confiou na mesma rocha que um dia viria a ser revelada por Simão e que teve o seu nome mudado para Pedro. A revelação do reino dos céus estava ali presente. É por isso que a escada de Jacó, quando subimos no mês de julho, no mês da aliança com Deus, nós nos fortalecemos com grande fé. Entende que Jacó ele tinha um conhecimento? Ele aprendeu com o avô dele, aprendeu com o pai. E por isso ele tinha tanta sede de buscar a bênção. Ele estava disposto a tudo. Se era de um jeito, se era de outro, ele não importava. Ele queria a bênção. E isso fez de Jacó um vencedor. Continue comigo no livro. Vai para a página 59. Entender do negócio é fundamental, até para ter uma saída digna, se acontecer de fracassar. O DNA de Deus presente em você é uma tricotomia. Por que tricotomia? Porque está baseada em 3 pontos. Primeiro você pensa, depois você discute, ou seja, fala, e aí você age. Então vamos lá? Pensar, falar, agir. Pensar, falar e agir. Isso é uma tricotomia. E quem age conforme isso, buscando uma vitória, entende o que eu estou falando. Todo grande projeto, quer seja sentimental, familiar ou profissional, exige conhecimento da matéria. Uma pessoa que não busca entender a essência do ser humano se casa, que não busca entender a essência do ser humano, tem gente que se casa apenas por aparência, ou meramente pelas coincidências espirituais. Mas na realidade, o mundo ensina o oposto de tudo que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando uma pessoa estuda o conhecimento e a essência do ser humano, ela passa a avaliar primeiro o caráter, depois o perfil e, por último, o sentimento. Entende isso? Olhe bem, quem aprendeu errado, primeiro o que a pessoa faz? Primeiro a pessoa olha a aparência. A mulher é bonita, o homem é bonito, então vamos envolver com essa pessoa. Então vai na aparência primeiro, para depois descobrir quem a pessoa é. Então já começou errado.
O apóstolo nos ensina que primeiro tem que analisar o caráter, perfil e, por último, o sentimento. O sentimento vem depois. Você vê que o sentimento não está mandando aqui? Percebe isso? Certinho? Venha comigo. Por que muitos são infelizes no amor? Aí a resposta aí. Entendeu o porquê da maioria das pessoas se darem mal na vida sentimental? Elas olham primeiro a aparência, depois a conversa. Aí vem o sentimento. Mas de onde vêm essas ideias fracas que predominam mentes negativas? Vem da ausência de fé e da falta de preenchimento do seu interior, pois com o conhecimento do projeto inicial de Deus para a sua vida. Então, olha, se você não entende que as coisas de Deus, elas são elaboradas. As coisas de Deus são elaboradas. As coisas de Deus não acontecem por acontecer. Não é obra do acaso. Elas trazem para a gente alegria, mas para trazer alegria, elas antes iniciam num projeto, numa iniciação, numa elaboração. Manaim, Manaim é exatamente o que a gente está falando agora. Olha comigo essa anotação que eu fiz. Manaim revela isso. Vamos receber nossos apóstolos que vêm da Terra Santa, trazendo a unção poderosa para mudar a vida das pessoas. E diante da Arca da Aliança, assim como Davi fez no altar dos altos louvores, as Marias vão se manifestar e a alegria de fé de ter diante de nós o anjo do Senhor que vai à frente nos guiando. Diante da manifestação do poder de Deus, através do sacrifício de fé que operou milagres, a profetisa Miriam, junto com as Marias de Israel, celebrou a libertação e a alegria de se estar debaixo do poder de Deus. Vemos isso em Êxodo 15, quando Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril nas mãos e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. Está vendo que o que está acontecendo agora no Monte Manaim? Vai comigo para a próxima página aqui, ó. A dança profética no altar dos altos louvores faz grande diferença, pois traduz a alegria de quem acredita, que celebra a vitória pela fé. E tudo seja feito conforme a sua fé. Então, você vê Manaim? Olha Manaim é a manifestação do Israel de Deus, o raio que saiu do Oriente e se manifestou no Ocidente, trazendo a gente essa beleza, essa força espiritual. Observe que o altar dos altos louvores fica diante do tabernáculo, onde está a arca sagrada da aliança, porque foi diante da Arca da Aliança que Davi dançou. Viu que tudo está conectado. Nada é feito por acaso. Nada foi feito assim, vai ser assim. Não. As coisas de Deus são organizadas, como o apóstolo Paulo nos ensina, que tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos voltar para o livro? Página 60. Existem caminhos e atalhos. Quando você percorre um caminho e descobre que está indo na direção errada, não pegue o atalho. Volte para o início do caminho para que não se perca novamente. Eu lembro que certa vez um homem deu uma fazenda de oferta para o santuário e eu fui até o norte de Minas para receber a documentação e orar pela família do irmão, que partiu para a glória, deixando no testamento dele aquela doação valiosa para a obra de Deus. Quando pegamos uma estrada de terra e o motorista errou o caminho, começamos a nos guiar pelas informações dos sertanejos que passavam pela estrada. O tempo foi passando, o combustível do carro foi esgotando, então decidimos voltar para a cidade de Montes Claros, Minas Gerais, antes que acabasse o combustível, já que estávamos há muitas horas naquela estrada vicinal, sem estrutura alguma para que pudéssemos abastecer o veículo. Graças a Deus conseguimos voltar para o ponto inicial de viagem e abastecer o carro para retornar a Belo Horizonte, já que não encontramos fazenda alguma. A grande lição disso tudo é nunca busque um caminho que você não tenha certeza de onde ele irá te levar. A vida não pode ser uma aventura. Tudo tem que ser bem pensado e planejado. Nada
pode ser de improviso. Compreende isso que o apóstolo está nos revelando? Existem pessoas que elas querem ir para frente na vida, mas não sabem o que elas querem. É como aquela pessoa que faz a faculdade, mas ela não sabe realmente se ela quer fazer aquela faculdade. Eu estava conversando com alguns universitários e eu perguntava: o que você espera quando terminar a faculdade? Eu não sei ainda, eu não sei se eu vou fazer concurso, eu não sei se eu vou fazer, se eu vou trabalhar realmente na profissão. E aí eu fico pensando, então elas estão perdendo tempo, porque elas não sabem exatamente o que querem da vida. Uma pessoa que ela determina algo, é como certa vez eu estava assistindo um programa de TV, e nesse programa a pessoa tinha uma tarefa de emagrecer. Se ela não emagrecesse, além de ter problemas de saúde, ela perderia muita coisa na vida. A saúde já é um grande troféu que esta pessoa precisava. Mas o mais interessante é que era estabelecido metas. Você tem que perder peso até a semana tal. E quando a pessoa não conseguia, ela retrocedia e perdia as oportunidades. Até que a pessoa que estava ali com o propósito de emagrecer disse assim: eu vou cumprir isso. Dia tal, eu vou perder tanto de peso. E eu vou conseguir isso. Ele tinha uma meta de pedir a noiva em casamento. Então ele falou o seguinte: se eu perder 100 e tantos quilos, até o dia tal, eu vou pedir a pessoa que eu tanto amo em casamento. E ele conseguiu, porque ele definiu isso. Agora, uma pessoa que ela não tem essa definição na vida, ela tem que voltar para onde ela começou. E é por isso que a palavra de Deus ela nos fala sempre para voltar ao primeiro amor. Porque muitas pessoas se perdem achando que sabem alguma coisa. Volte, como diz uma canção do nosso apóstolo: vamos voltar aos velhos tempos, onde o amor dominava, onde as palavras faladas eram apenas de amor. Essa palavra, essa canção que o apóstolo fez, ela não é uma canção nostálgica. Ela nos dá uma lição que nos leva a compreender e a lembrar que a gente precisa lembrar por que a gente está no reino. O que Deus fez pela nossa vida. E é por isso que a gente vai para frente. É por isso que a gente evangeliza. E é por isso que a gente tem que aprender o mistério do cajado que o apóstolo falou recentemente. Passa o cajado. As palavras que procederam à comissão de Jesus foram essas: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele tem autoridade. E com essa autoridade ele passou para a gente, olha, então ele prosseguiu e disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando Jesus deu essa comissão para a igreja, ele estava falando com autoridade. E ele deu um mandato para a igreja de todas as eras, não apenas para evangelizar, mas para fazer discípulos. Assim como Moisés passou o cajado para Josué, Elias para Eliseu e João Batista para Jesus. Moisés passou para Josué. Vai lá em Deuteronômio 31 e você vai ver isso. Elias passou para Eliseu. Vai lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 a 16. Ou mesmo quando João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus, passou para Jesus lá no Rio Jordão, onde houve a manifestação divina de Deus Pai, que estava ali presente, Deus Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo, que veio naquele momento poderoso. Promova o crescimento do reino dos céus. Finalizando, página 61. Quem improvisa é porque não teve a capacidade para se organizar antes de iniciar o seu trajeto. Voltando ao pensamento original de Deus para a sua vida, a vontade soberana de Deus que Ele criou você e escreveu todos os seus dias no livro da vida, foi de te ver um ser humano diferenciado, realizado e bem-sucedido em todas as áreas que você se propuser a realizar. Deus criou você para ser feliz.
Então observe que Deus ele não te criou de improviso. Você não foi uma coisa que Deus criou assim, pronto, vou criar um negócio ali e volto. Peraí, não foi assim não. Ele te criou como o melhor dessa terra e para dominar o melhor dessa terra. E essa força está de volta em nossas vidas. Foi perdida pelo homem, pelo primeiro homem, mas foi recebida por nosso Jesus que passou para mim autoridade e poder. E é por isso que nós passamos para frente. Você está passando para frente o que está aprendendo? Sério, presbítero está preparando novos presbíteros? Pastor está preparando novos pastores? Eu estou preparando pessoas que vão dar aulas aqui no meu lugar, porque eu não vou ficar para a semente. Outros vão ter que continuar a dar aulas. Agora, cabe a você saber se vai fazer o que tem de ser feito ou vai fazer o que quer. Ah, do jeito que vier tá bom. Bem, se é assim seu pensamento, então sua vida vai ser assim. Do jeito que vier tá bom. Mas se você quer o melhor, saiba que Deus quer o melhor para você. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós já vamos nos preparar, para o capítulo 6, mas antes disso, nós vamos nos encontrar em Manaim. Glória a Deus. E eu quero agradecer as pessoas que estão entendendo, os pastores que estão me retornando e falando sobre a aula, mandando áudios, escrevendo, enviando no grupo. Isso é muito bom. E dia 4 de junho, semana que vem, capítulo 6, com o título Não Temas. Que Deus te abençoe e ilumine a sua vida. Que essa aula possa ter te ajudado e que você ministre esta aula em seu santuário. Esta aula tem alguns santuários que até passam a aula para os nossos irmãos, mas eu quero que você compartilhe essa aula, ministre essa aula. É para isso que eu tenho te passado e preparando você. Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você.